cumprimenta menos que 3 pessoas. Glória a Deus. Que bênção ter você aqui, mais um culto. O frio espantou algumas pessoas, mas graças a Deus você está aqui, amém? O frio não espantou você não. Você vai se aquecer com a palavra, com o Espírito. Deus é bom? Gente, eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Ontem tivemos um encontro maravilhoso aqui de pessoas que servem na nossa igreja. Temos um time maravilhoso, quase 180 pessoas, irmãos, que servem voluntariamente aqui na igreja. Amém? Elas não servem a uma instituição, a uma igreja, elas servem a Deus, ao Senhor. Amém? Elas se doam primeiro ao Senhor. E claro que elas servem a visão que Deus confiou no nosso coração com respeito a essa obra, a Igreja Verbo da Vida em Três Lagoas. Mas eu fico impactado com esse time que o Senhor tem levantado, um time de excelência, um time que, meu Deus, eu fico tão constrangido, irmãos, com tanta excelência, com que esse povo faz a obra, que se eu pudesse retribuir, eu nem teria como retribuir. Tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação. E eu sei que a igreja não está tão cheia hoje, mas eu queria uma salva de palmas bem forte para todos os voluntários da nossa igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Que privilégio poder servir ao Senhor ao lado de vocês. Que honra ter um time tão maravilhoso como vocês. E eu preguei um pouco ontem para os voluntários, foi maravilhoso. Meu pai pregou uma palavra hoje de manhã sobre chamado. Que palavra poderosa. Ele lembrou um pouco de como ele começou no ministério. Isso me trouxe também a memória de como eu comecei também no ministério. E eu quero falar hoje à noite sobre algumas coisas com relação ao nosso chamado, ao nosso ministério. Daqui a pouco eu vou falar o tema da mensagem, mas eu queria começar com você lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 23. O microfone estava melhor no começo, se quiser voltar à primeira configuração. Colossenses capítulo 3, verso 23. Quem achou diz amém. Vai dizer assim: tudo que fizerem, façam de todo coração, como para homens, para serem vistos, e não para Deus. É assim? Você está aqui ou foi para casa? Está pensando na pizza? Tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão a recompensa do pastor. É assim? Como que está aí na sua Bíblia? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Meu Deus! Da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Lembre-se de uma coisa, irmãos: você não serve a homens, você serve a Deus. Nós devemos até servir na igreja uns aos outros, servimos a homens de certa forma, mas precisamos nos lembrar que o dono da obra é Deus, e no final estamos servindo a Deus, e é Deus que recompensa, é Deus que retribui. Amém? Eu não posso servir a uma visão, não posso servir a igreja, a um líder, e esperar a recompensa dele. Eu preciso esperar a recompensa do Senhor, porque é do Senhor que vem a recompensa, porque é o Senhor que você está servindo. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta: se Jesus fosse o pastor dessa igreja, nós sabemos que ele é o pastor dos pastores, mas se Jesus fosse o líder do seu departamento, como você serviria? Será que você iria se atrasar com frequência? Falar mal?
Eita, Jesus. Se não for Jesus, desliga. Como você lidaria se o próprio Jesus estivesse aqui liderando? Estou falando em carne e osso. Sabemos que Ele é o cabeça da igreja. Mas precisamos ter essa consciência que quando estamos servindo, não estamos fazendo para homens, mas estamos servindo a Deus, e é dele que vem a nossa recompensa. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 5, eu queria que você abrisse comigo lá. Efésios, capítulo 6, no verso 5, a Bíblia vai dizer assim. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha só, como a Cristo. Ele está falando assim, olha, sirva a um líder, a alguém que Deus estabeleceu como autoridade, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, para ser visto, como para agradar a homens, para ter aplausos, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do homem. É assim? Receberá outra vez do Senhor. Aleluia. Quem recompensa, irmãos? O Senhor. Quem está vendo o que ninguém está vendo? O Senhor. Quem é especialista em promover pessoas nos bastidores, que ninguém está vendo? Quem recompensa como ninguém, irmãos? É o Senhor, não são homens. Amém. Quantas vezes pensamos na igreja um serviço ao Senhor como aquilo que é visível para todos? Tem coisas que você faz para Deus, na obra de Deus, que todo mundo está vendo. Mas a Bíblia diz que não devemos fazer para ser visto, à vista de homens. Porque é certo de quem está vendo e quem recompensa é o Senhor. Amém? Normalmente nós associamos sucesso ministerial a posições de liderança, destaque, oportunidades públicas. Mas se eu te falar que existe um lugar especial, que nem todos estão vendo, nem todos estão reconhecendo, muitas vezes você não está vendo aquela pessoa, sabe por quê? Ela está fazendo algo nos bastidores, mas Deus está vendo. E o que ela está fazendo é importante para a obra de Deus. Amém? O tema da mensagem de hoje é bastidores. O lugar onde não tem muitos aplausos, sem holofotes, mas é ali que grandes recompensas estão batendo a porta. Amém? Porque muitas pessoas chegam querendo promoção, querendo reconhecimento, querendo ser vista, mas a gente leu aqui que esse não é o caminho. Não sirva ao Senhor para ser visto, não sirva para agradar a homens, achando que vai vir a recompensa de homens, não. Sirva para a Deus. É dele que vem a recompensa, não importa aonde você está servindo, não importa se você está sendo visto, recompensado, elogiado, Deus está vendo o teu coração. E Deus vai te achar onde você está. E a recompensa dele, irmão, é muito melhor do que a recompensa de qualquer homem. Amém. São os bastidores que nós encontramos corações entregues ao Senhor. Sabe que Deus prova a sua fidelidade lá onde ninguém está vendo. Você sabia que no reino de Deus ninguém começa do topo? Muitas pessoas querem começar do topo, elas chegam na igreja e elas já querem procurar onde que elas podem chegar ao topo.
E elas podem até ter um vislumbre por dentro de uma posição que elas vão chegar, porque isso faz parte do chamado, faz parte da visão. Mas não devemos atropelar as coisas, não devemos atropelar as fases, assim como meu pai falou muito bem hoje pela manhã. Ele falou que quando ele se converteu, ele era conhecido na cidade, alguém, como ele mesmo disse, tranqueira. Usava drogas. Ele foi, no dia que ele se converteu, irmãos, ele tinha saído de uma sessão de banho de rosa branca, mesa branca, sei lá o quê. Ele tinha tido uma decepção, ele foi procurar um ritual, e ele se sentiu mal naquele lugar, e ele foi para a igreja procurando minha mãe. Ele tinha se interessado por ela, e ele foi em busca dela, para ver ela no culto. Chegando lá, uma carteira de cigarro no bolso, cabelão encaracolado aqui no pescoço, meio hippie. E quando ele entra na igreja, todo mundo sabe que é ele. Todo mundo olha que está aí, olha que está aí. E ele está lá, e de repente o louvor começa a cantar, e ele começa... Daqui a pouco ele está batendo palma, daqui a pouco ele está cantando, daqui a pouco ele está chorando. E quando o pastor faz o apelo no final do culto, quem quer aceitar Jesus? Ele foi à frente, entregou sua vida para Jesus. No final da história, minha mãe nem estava no culto, não tinha ido no culto. Ele foi à captura, mas ela não estava no culto. Ele recebeu Jesus. E aí ele falou que no outro sábado, no culto de jovens, ele chegou lá pedindo para cantar. Qual líder em sã consciência deixaria alguém cantar com um histórico desse? E ele falou que era o líder da juventude lá, era o que foi o cunhado dele depois, meu tio. Debaixo de uma direção, deixou ele cantar. É claro que ele contando tem mais graça, né? Mas eu estou dando um spoiler para você. E ele começou a cantar. E aí, sabe o que ele foi fazer na igreja? Ele já tinha um chamado muito forte. Se você conhece ele, você vê. Datilografar. Ele era bom de digitação. Datilografar. Máquina de escrever, não era computador, era máquina de escrever na época, as mensagens do pastor. Então ele foi promovido, ele fala que foi promovido a secretário do pastor. Ou seja, o pastor ia pregar no domingo, passava a mensagem escrita para ele, ele ia na casa do pastor, tinha uma salinha lá chamada Betel, a sala do pastor. Ele entrava lá e começava a datilografar a mensagem. Foi assim que ele começou o ministério dele. E ele foi contando como que as portas foram se abrindo. Porque se Deus chama, Deus abre as portas. Se Deus chama, Deus recompensa. Se Deus chama, querido, as coisas vão acontecer. Amém. Agora ninguém começa do topo, quem está me entendendo? Tem gente que quer passar por cima de outros, derrubar outros, falar mal de outros, competir com outros, em troca de quê? Promoção, reconhecimento, influência. No reino de Deus, irmãos, quem quer ser grande tem que começar por servir. Foi assim que Jesus ensinou. O maior de todos veio para servir, não para ser servido. Jesus falou assim: olha, no mundo, o maior é aquele que está sentado à mesa, sendo servido. No mundo é assim. Mas eu digo para vocês, que no reino de Deus, o maior é quem está com a bandeja. O maior é quem está servindo. Não existe ministério sem serviço. Não existe chamado sem serviço. Não existe ser crente sem serviço, irmão. E serviço é o quê? É título. Como meu pai falou bem cedo hoje de manhã, é um PR na frente. É o título, é o líder. Não, irmão. Estamos aqui para servir a Deus. Amém. E sabe, aquelas pessoas que você pode pensar
Porque eu aqui estou no púlpito, mas eu estou servindo a Deus. E servindo a você com o dom que Deus me deu. Amém? Mas, vamos pensar um pouquinho, querido. E por isso minha gratidão tão grande, eu estava pensando sobre isso, enquanto eu vinha para a igreja, hoje de manhã. Para um culto como esse acontecer, irmãos, teve tanto sacrifício de tantas pessoas. Amém? Sabe que você que está aqui, talvez você tenha feito algum sacrifício, até para assistir o culto, porque a sua carne talvez quisesse ficar debaixo do edredom, no friozinho, dormir mais cedo, descansar. Mas para um culto como esse acontecer, tantas pessoas se doaram a Deus, se sacrificaram. Amém? E eu não vi o que elas fizeram. Nós não vimos, a maioria de nós não vimos. Você está aqui? Eu não vi quem veio limpar a igreja ontem. Eu não sei quem foi. Quem organizou essas cadeiras? Eu não sei. Eu vi algumas pessoas ontem e aquilo me chamou a atenção. Desde ontem Deus vem falando muito forte comigo. Que a gente mudou tudo aqui, as cadeiras ontem. Aí acabou, eu saí daqui, já era 11 horas da noite. Mas tinha uma tropa aqui ainda, depois das 11, arrumando essas cadeiras. Para você chegar aqui hoje, irmão, está tudo alinhado. Ó. As cadeiras. Se você perceber, depois de um culto como esse, os diáconos vão organizando as cadeiras para quê? Quando a gente sai, a igreja está pronta para o próximo culto. Sem falar das pessoas que chegam muito antes do culto acontecer. Amém? Antes de um culto desse começar, todos os voluntários que vão servir em um culto como esse, eles se reúnem antes do culto. E a gente chama de reunião de pré-culto. Eles chegam, fazem uma roda ali atrás. Eles oram pelo culto. Eles estão preparando esse ambiente. Antes de você chegar, eles oram sobre isso. Eles se aquecem, oram em outras línguas. Chegaram mais cedo que todo mundo e às vezes saem mais tarde que todo mundo. E a maioria de nós não vemos. Mas sabe quem está vendo? Deus. Dá um amém aí, pelo amor de Deus, gente. Eu não estou sozinho, eu não fico constrangido sozinho com isso, fico? Aleluia! E o Senhor me trouxe a lembrança, querido, como eu comecei também no ministério. Eu não sei o que é ser igreja sem servir. Eu lembrei de um culto, lá no hotel, na época do hotel ainda, que eu cheguei, eu tinha reservado o hotel, liguei no hotel, reservei o culto, o horário de sábado para a gente fazer o culto. Quando eu cheguei no hotel, o pessoal lá da recepção falou assim: nós esquecemos, o pessoal da limpeza esqueceu que ia ter a programação de vocês hoje. E tinha tido um jantar, alguma programação no dia anterior. Eu cheguei lá, irmãos, e ela falou assim: não tem ninguém agora nesse horário para limpar a sala, você quer? Eu falei: e agora? É pegar ou largar? Eu falei: quero. Eu cheguei lá, irmãos, imagina aquele salão que tinha tido jantar no dia anterior, não sei o que tinha tido, mas não estava limpo. As cadeiras estavam todas empilhadas. E eu chegava com um verbomóvel, né, com a igreja toda dentro do meu carro, tinha teclado, tinha microfone, caixa de som. E eu lembro desse dia, irmãos, que eu organizei todas as cadeiras sozinho. Limpei o que tinha que limpar, organizei o culto, fiz o culto. Mas minha vida toda foi servindo na igreja. Eu não comecei num púlpito. Eu lembro que quando eu era criança, eu servia até no departamento infantil. Serviram no louvor. Quando começamos a obra lá em Campo Grande, eu, Vinícius e a Milka, meus irmãos, a gente montava a igreja todos os domingos. A igreja funcionava na garagem da nossa casa. Cabia ali talvez umas 40, 50 pessoas. Então era todo domingo, 50 cadeiras. Acabava o culto, recolhia as cadeiras, montava som.
Tudo. E durante muito tempo, servindo pessoas. Amém? E no dia que o Senhor me chamou para essa obra, eu me questionei: Senhor, eu estou pronto? Será que eu estou pronto? Porque eu resisti no começo, não queria. O Vitor, tá? E Deus falou comigo: você está pronto sim. A cada culto. A cada escala. Cada renúncia. Tudo isso me preparou para um dia estar à frente de uma igreja. Amém? E agora, porque eu estou à frente de uma igreja, eu não estou servindo, eu paro de servir? Não, porque não é uma questão de título, de posição. Ser crente sem serviço, isso não é cristianismo. Crente foi chamado para servir. Fala comigo assim: crente foi chamado para servir. Amém. Durante anos, antes de ser músico, e já era músico, mas sabe o que eu fazia? Eu assistia os ensaios. Eu chegava mais cedo para afinar os instrumentos do pessoal que ia tocar. E às vezes eram um pouco mais velhos do que eu, e eu já tocava, já sabia tocar. Tocava todos os instrumentos, tocava bateria, tocava teclado, já toquei todos os instrumentos. Hoje estou meio enferrujado, viu, Rubinho? Não me escala não. Teclado ainda toco. Mas já cobria, faltava baterista, eu tocava bateria. Faltava baixista, eu ia para o baixo. Faltava guitarrista, eu ia para a guitarra. Violão, tocava todos os instrumentos. Mas sabe como eu comecei? Afinando os instrumentos dos outros. Eu chegava cedo, organizava os cabos, afinava os instrumentos. E chegava na hora do ensaio, eu nem tocava, eu ficava assistindo eles, admirando eles, tocando, ajudando. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Crescimento é um processo. Amém? Sabe, querido, se você chegou aqui na igreja e você quer crescer espiritualmente, provar de um tempo extraordinário, de portas abertas, do favor do Senhor, recebendo recompensas do Senhor, eu quero te dar um conselho. Começa a servir no lugar que você está. Começa a servir com o dom que Deus te deu. Começa a servir com o chamado que Deus te deu. Todos nós temos um lugarzinho no corpo de Cristo. Um lugarzinho não, um lugarzão. Todos nós temos um chamado. Fala comigo assim: eu tenho um chamado. Mais uma vez, vai. Eu tenho um chamado. Será, pastor? Tem. Eu garanto que sim. Qual o dom que Deus confiou nas tuas mãos? Talvez você não alcance do dia para a noite, mas seja fiel naquilo que recebeu hoje. Amém. Aleluia. Em João capítulo 3, verso 14, a Bíblia diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Jesus, o mestre, o líder, lavou os pés dos seus discípulos. Ele falou: se eu, mestre, lavei o pé de vocês, vocês devem lavar o pé uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O que é lavar o pé um dos outros? O que Jesus estava querendo dizer aqui, irmãos? Servir. Naquela época as pessoas andavam descalço de chinelo na terra, e era comum quando você entrasse em uma casa você lavar os pés estavam sujos.
Amém? Quem lavava os pés eram servos. O que Jesus fez ali naquele momento? Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: não, mestre, quem somos nós? Nós que precisamos lavar os seus pés. Mas Jesus, não, vocês não entenderam ainda. O reino de Deus, o maior é aquele que serve. Eu vou lavar os pés de vocês, porque assim vocês vão fazer com outros. Eu vou dar o exemplo. Amém? Então no reino de Deus, irmãos, não tem essa de querer ser servido. Quem ama, serve. Amém? Dá um amém, em nome de Jesus. Aqui nós vemos uma grandeza do reino de Deus, do exemplo de Jesus. Como servir? Como servir? Amém? É poderoso, querido, quando nós entendemos isso. Às vezes estamos nos bastidores, organizando cadeiras, ensaiando músicas, limpando a igreja, fazendo o que ninguém está vendo. E esse serviço é invisível diante dos homens, mas ele é fundamental para o reino de Deus. Ele é fundamental para o avanço da obra de Deus. E quem recompensa? É Deus. Amém? Mesmo que ninguém veja, Deus está vendo. Em Mateus capítulo 6, verso 4, Jesus falou assim: o teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Deus está vendo em secreto o que ninguém vê. Amém? Em vez de buscar reconhecimento humano, devemos lembrar sempre, irmãos, o propósito pelo qual fazemos a obra de Deus. Estamos fazendo para Ele e não para homens. Amém? Olha só o que Jesus fala em Mateus capítulo 23, verso 11. O maior entre vós será servo. Jesus é o seu mestre? Amém? Olha o que ele está falando para você. O maior entre vós será servo, pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O que é se humilhar? Coração de servo. Amém? Coração de servo. Aleluia. Isso me diz algo, irmãos. Deus não está promovendo pessoas que estão em evidência porque tem pessoas assistindo, mas Deus recompensa fidelidade e humildade no coração. Vou repetir para você. Não são os aplausos de homens que definem uma promoção que vem de Deus. Fidelidade de coração e humildade de coração. Aleluia. Eu quero guardar a minha vida com isso, irmãos. Eu queria que você guardasse a sua vida também com isso. Amém? Fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. Charles Spurgeon, ele falou o seguinte: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Amém? Não é pensar que você não tem, que você não é, que você não pode, não é isso não. É pensar mesmo em si mesmo, priorizar o outro, olhar o outro maior do que você. Aleluia. Amém, querido. Deus te promove no tempo certo. Deus promove fidelidade. Deus promove humildade. Seja fiel. Ah, mas ninguém está me vendo. Deus está vendo. Ah, mas pessoas estão sendo promovidas porque elas estão tentando aparecer. Deixa. Deus está vendo a sua fidelidade. Deus está vendo a sua humildade. Ah, mas pessoas estão crescendo porque estão passando em cima dos outros. Deixa. Deus está vendo a sua humildade. Deus está vendo a sua fidelidade no tempo certo. Ele vai te colocar no lugar certo, irmão. Porque Deus promove. Deus é especialista em promover os bastidores. Porque só Ele vê.
Oh, meu Deus do céu. Amém, irmãos? E eu queria começar a encerrar essa mensagem, simples, mas poderosa, com o exemplo de José. Me veio vários exemplos para tratar com você hoje, mas eu acho peculiar o exemplo de José. Porque mostra um coração fiel e humilde, onde Deus promoveu na hora certa, no momento certo. Eu não vou contar toda a história de José, mas ele certa vez foi vendido pelos seus irmãos, os seus irmãos iam matar ele, mas de última hora resolveu vender ele como escravo, simplesmente porque ele teve um sonho que falava do seu futuro, da grandeza, do chamado dele, que ele está numa posição de autoridade, e até mesmo sobre a sua família. Foi o sonho que ele teve. Ele contou para a sua família, seus irmãos ficaram com inveja, e falaram, vamos pegar ele, quem que é esse menino? Iam matá-lo, mas decidiram vender. E após ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ele foi parar lá no Egito, e ele foi comprado como escravo, por Potifar, que era um oficial de Faraó. Ele estava como escravo, ele foi comprado como escravo, mas José manteve o seu coração de trabalho fiel, fidelidade e humildade. Repete comigo assim, fidelidade e humildade. Ele como escravo, começou a desempenhar o seu papel com fidelidade e humildade. Amém? Ele começou a servir, não reclamou, ele não se revoltou contra Deus, ele não cobrou Deus, mas simplesmente fez com excelência aquilo que estava ao seu alcance. O que era? Servir a Potifar. Ele era escravo, não era? Mas ele como escravo tinha algo para fazer, que era o quê? Servir o seu senhor, que era oficial de Faraó, e ele fez. Sem reclamar, sem murmurar, sem questionar Deus. Ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo o coração dele. Em Gênesis capítulo 39, verso 2, a Bíblia diz assim: o Senhor estava com José. Ninguém estava vendo, mas o Senhor estava com ele. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se José e o tornou administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado e a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Olha só, presta bem atenção. O escravo agora gerencia todos os bens do seu senhor. Ele é o chefe daquela casa, dos bens desse oficial de Faraó. Mas por que ele se tornou assim? Porque Potifar viu que o Senhor prosperava ele em tudo, e tudo o que ele fazia prosperava. Aí Potifar olhou, rapaz, esse menino é diferente. Eu vou confiar toda a minha casa, todos os meus bens. Tudo que ele tinha estava agora na mão de José. Essa foi a primeira promoção, de escravo para agora gerente de uma propriedade, dos bens de um senhor importante na época, porque era oficial de Faraó. Então de escravo, ele se tornou administrador. E aí, acontece uma segunda promoção. E esse mesmo senhor, Potifar, tinha uma esposa que tramou contra José, armou uma cilada contra ele. Ele não fez nada, José, mas ela acusou ele de assédio. E o que aconteceu? José foi preso, injustamente. Injustamente. Ele foi acusado de algo que ele não fez. Ele foi preso. Mas na prisão, irmãos, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Ele continuou servindo com excelência. Tem algo para fazer na prisão? Será que tem algo para fazer de bom na prisão?
A Bíblia diz que ele continuou servindo com excelência na prisão. Alguém pode ser promovido na prisão, irmão? Será que pode? Depende. José foi. Gênesis capítulo 39, verso 21. O Senhor, porém, na prisão, estava com José, e lhe foi bondoso, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro pôs José como responsável por todos os que estavam na prisão, e ele se tornou administrador de tudo que ali se fazia. Perceba, ele chegou como escravo na casa de Potifar, se tornou administrador. Foi preso injustamente, porque foi acusado pela esposa de Potifar. Na prisão, agora ele passa a ser de um prisioneiro simples, para agora administrador da prisão. Pode não parecer uma grande coisa, irmão. Mas a Bíblia diz, olha, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava na prisão. Ele continuou servindo com excelência. Ele continuou fazendo para Deus na prisão. Mesmo dentro da prisão, José foi promovido a uma posição de responsabilidade, liderança, influência. Prosperou na prisão. Amém? Em qualquer adversidade, irmãos. Por mais que pareça que ninguém está te vendo, por mais que pareça que você está retrocedendo, por mais adverso que seja a circunstância, sirva a Deus com fidelidade. Ele vai te promover, ainda que seja nos bastidores. Ainda que seja, irmãos, ninguém está te vendo, Deus está te vendo. Mas a Bíblia diz que José foi promovido de novo. E agora, irmão, não foi promovido para ser administrador nem da casa, nem da prisão. Mas ele se torna o segundo homem mais importante do Egito. E eu vou além, tá? Porque o Egito naquela época era a maior nação, a nação mais poderosa do mundo. Ele se tornou a segunda pessoa mais importante daquela época no mundo. E sabe como foi que aconteceu? Agora não foi mais o seu talento, a sua destreza, o servir com excelência. Não. Deus entrou na jogada. Porque a Bíblia diz que ele na prisão, pessoas esqueceram dele lá também. Mas a Bíblia diz que ele foi o único que conseguiu interpretar o sonho de Faraó. E quem que deu a interpretação do sonho? Deus. Ele não poderia fazer sozinho, irmãos. O dom operou na vida dele. Ele interpreta o sonho de Faraó. E ele fala: Faraó, esse sonho que você está tendo aí vai representar um período, 7 anos de fartura, de abundância, e 7 anos de grande fome, seca sobre a terra. E você precisa agora armazenar, gerenciar bem o tempo de abundância, para que quando vir a falta, você tenha provisão. Gênesis capítulo 41, verso 39 diz assim: disse então Faraó a José: visto que Deus lhe revelou todas essas coisas, Deus, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. O comando da casa foi para a prisão, o comando da prisão. E agora o comando de todo o Egito. E como que veio essa última promoção, irmão? Sobrenaturalmente. Deus abriu as portas. Deus fez.
No tempo certo, irmãos, quando o diabo levantou situações, circunstâncias, e que parecia que ele estava mais longe do seu propósito, que era, lembra do sonho dele? Posição de governo, lembra? Como que vai ter governo? Escravo. Como que vai estar em uma posição de autoridade? Na prisão. Mas quanto mais as portas se fechavam, mais perto ele estava do propósito que Deus havia chamado para ele, porque foi exatamente da prisão que ele saiu para ser governante do Egito. Ele saiu da prisão para ser governante do Egito. Aleluia. Amém, irmãos? Ao longo de todo o processo, José não buscou promoção para si mesmo. Não ficou questionando Deus, mas e aí, Deus, cadê? Não. Ele simplesmente serviu aonde ele estava. Era como escravo? Era na prisão? Vou fazer, vou servir. E no tempo certo, Deus colocou ele numa posição de honra, de responsabilidade, de influência e de autoridade. Agora, para fechar, e eu considero a última promoção dele. Sabe aqueles irmãos que tentaram matar e venderam José? Sabe eles? Quando veio o tempo de fome sobre a terra, quem tinha abundância? Qual país tinha abundância? Qual nação? Egito. E onde a família de José foi procurar abrigo, comida, recursos? Sabe aonde? No Egito. Quando eles chegam lá, encontram quem? José. E eles nem sabiam que era José. Tinha se passado tanto tempo. José poderia aqui retribuir a humilhação, sim ou não? Se fosse mundano, se não tivesse Deus. Mas como alguém cheio de Deus faz? Os humilhados serão exaltados. E uma vez que você é exaltado, você vai humilhar outros? Não. Restaurar. Levantar. Oh, meu Deus do céu. Gênesis capítulo 45, verso 5. Agora, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. José falando para os irmãos dele. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José está falando, Deus me enviou antes para salvar vocês, para que nesse tempo de falta, de escassez, eu estou aqui para salvar a vida de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar suas vidas com grande livramento. Aleluia. Amém, irmãos? Deus não apenas promoveu José, mas colocou ele em uma posição de autoridade. Para quê? Para salvar o seu povo. E não era uma posição de autoridade para que José tivesse a glória. Não. Havia um propósito. Deus já sabia de todas as coisas. E se você olhar, irmãos, em um contexto mais amplo, que povo é esse que foi salvo? O povo judeu. Que povo é esse que foi procurar abrigo, recurso lá no Egito? Sabe quem foi? O povo hebreu, que depois seria a nação de Israel, que depois viria o Messias, que morreria e salvaria você. Então o propósito de José, irmãos, não era apenas posição, título, reconhecimento e autoridade. Não. Ele foi chamado para um tempo onde ele foi colocado para abençoar pessoas, restaurar pessoas, salvar pessoas. Amém. Você foi abençoado com essa palavra? Eu tenho percebido, querido, eu vou falar do meu coração agora.
pensando ontem e hoje, orando. Depois da reunião maravilhosa que tivemos ontem também com nossos voluntários, temos aproximadamente 180 pessoas, como eu falei. Mas eu estou crendo até o final do ano, de 180 para 200, falta quantos? 20. Pelo menos 200 voluntários até o final do ano. E por quê? É número, pastor? É número? Não. E se eu te falar que a gente precisa? Se eu te falar que se todo mundo fizer um pouquinho, a gente faz muito mais. E a gente não tem apenas poucos que fazem muito. Se eu te falar que precisa, que tem gente sobrecarregada. Aleluia. Deus vai levantar ministros, pastores, profetas, evangelistas. Aleluia. Vai glorificando a Deus aí, irmão, em nome de Jesus. Pessoas para servir. Sabe por quê? Porque essa obra vai expandir. Essa obra vai expandir, irmãos. E Deus conta com você. Não sou eu que conto, não. Deus conta com você. Deus me deu uma visão há anos atrás. Lá no começo eles vão lembrar disso. Raquelzinha, Mitinho está ali, o pessoal do louvor. A segunda música que nós cantamos aqui, sabe de quem é? Sabe quem fez essa música? Sabe quem é a autora da música? Raquelzinha. Você nem sabia, né? E a gente vai cantar ela no final aqui. Porque Deus me deu uma palavra anos atrás. Vai chegar um tempo onde vocês vão começar a gravar as músicas. Não dos outros, mas de vocês. E parecia, irmão, um sonho natural. Mas não é natural, irmão. Não é sonho natural. Por que a gente ia sonhar uma coisa dessa? Se não for uma visão vinda de Deus. E a gente vai gravar essa música. Se prepara, irmão, para fazer um download lá no seu Spotify, Apple Music, tá lá, Verbo da Vida Três Lagoas, Raquel. Vamos lá, vamos cantar? Preste atenção nessa letra, irmãos. E tem tudo aquilo, tem a ver com o que a gente está vivendo como igreja. Amém? Tem outras músicas que já estão sendo ensaiadas e você vai desfrutar delas. Aleluia. Mas quem sabe que não começou assim? Fica de pé no seu lugar, querido. Aleluia. Aleluia. Quando Deus falou comigo sobre isso, eu tocava teclado. Tinha o Wellington Prando, ele já veio aqui ensinar no Rema. Na época ele foi um dos primeiros membros da igreja. Ele tocava guitarra, eu tocava teclado, ele tocava guitarra. E o Carrom, de vez em quando aparecia alguém que sabia tocar. O Aleph tocou Carrom, até o Aleph tocou Carrom com a gente. Quem é desse tempo aqui? Glória a Deus, tem uns guerreiros aí. Aí Deus nos dá uma visão grande assim. Vocês vão gravar composições próprias. E até em outros idiomas. Em outros idiomas. E vamos cantar, vamos gravar em inglês também. Amém. Pra quê? Irmão, não sei. Eu sou fiel. Amém? Às vezes Deus precisa de um corajoso para dizer sim, Deus, vamos fazer. E a gente vai fazer.